E aí, pessoal, tudo bem? A regra da cadeia no cálculo de uma variável para derivadas ordinárias nos dizia como calcular, como diferenciar uma função composta, né? Fazer a diferencial de uma função composta. Ela dizia que se a gente tem uma função w, que é uma função de x, e x é uma função de uma terceira variável t, ou seja, w é uma f de x e x é uma g de t. Então, se eu quiser diferenciar w no t, w em t, né? Se eu quiser calcular dw dt, a gente só precisava calcular dw dx e multiplicar por dx dt, ok? A gente sabe pela nossa experiência até aqui de que isso é uma ferramenta indispensável no cálculo. Ela é de longe a regra mais usada, mais frequente na, em comparação com qualquer outra regra de diferenciação, né? Talvez a ideia de a regra da cadeia mais simples possível no cálculo de múltipla variável envolve uma função do tipo w igual a f de x e y, de duas variáveis, né, x e y, e por sua vez x e y, elas são funções de uma única variável, t, ambas de t. Então x é uma g de t e y é uma h de t. Então, o w ele acaba sendo uma função de t no final das contas. Então, da forma mais simples possível para múltipla variável, a gente tem um w que é uma f de x e y, né? Onde x é parametrizado em t, né? E y também é parametrizado em t. Portanto, w no final das contas é uma f de t, ok? E aqui a ideia agora é provar que se a gente quiser derivar essa função composta, a gente vai derivar de acordo com a seguinte fórmula: dw dt é igual del w del x vezes dx dt mais del w del y vezes dy dt. Essa é a regra da cadeia para essa situação. E a prova disso é bem fácil. A gente vai começar variando t numa quantidade de t mais ΔT, e ΔT é diferente de zero. E esse aumento em t, ele vai produzir um aumento ΔX e ΔY, tanto em x quanto em y, né? Que ele vai produzir, por sua vez, um aumento ΔT, não, ΔW no W, né? Na função W. Então, todas as funções que a gente vai discutir, elas são assumidas como tendo derivadas parciais contínuas. Então, o lema fundamental eles nos permite usar, escrever o delta W na seguinte forma: delta W é igual a del W del x vezes uma variação em x mais del W del y vezes uma variação em y mais um epsilon 1 vezes delta x mais um epsilon 2 vezes delta y, ok? E aqui o epsilon 1 e o epsilon 2 eles vão para zero quando delta x e delta y vão para zero, né? Então, se a gente dividir todo mundo por delta t, a gente vai ter delta w por delta t igual del w del x vezes delta x por delta t mais del w del y vezes delta y por delta t mais epsilon 1 delta x por delta t mais epsilon 2
delta x, delta y por delta t, tá? Se a gente sabe do limite quando ΔT vai para zero, que ΔX e ΔY também vai para zero, então, quando ΔX e ΔY vai para zero, o ε1 e o ε2 também vão para zero. Então, imediatamente, essa expressão, na condição do limite, né? Na condição do limite, ela cai aqui. Isso na condição ΔT indo para zero. Ok? Então, esse é o exemplo mais simples possível de regra da cadeia para condição multivariável. Ok? Na situação dessa fórmula, é conveniente a gente chamar o W de variável dependente, x e y de variável intermediária, né? E t de variável independente. A gente vai notar que o lado direito dessa equação tem dois termos, né? Tem dois termos e um para cada variável intermediária. E que cada um desses termos, né, ele parece, né, ele nos lembra o equivalente à regra da cadeia do cálculo de uma única variável. Então, essa fórmula, se a gente estender ela em uma maneira óbvia para qualquer número de variáveis intermediários, por exemplo, para uma função de 3 variáveis, né, a gente já consegue intuitivamente saber que para uma W, que é uma f de x, y, z, dw dt agora até vou o programa. Eu não sei o que está aparecendo. Não sei se o programa travou, não sei. Deixa eu ver se o programa. Não, não é o programa não. É a mesa. Para variar, né? dwdt. Que ódio. Não, voltou. dwdt vai ser, portanto, a extensão disso aqui para mais uma variável. Então, vai ser del w del x dx dt mais del w del w del y dy dt mais del w del z dz dt. E para mais variáveis a gente só vai adicionando novos termos, né? A prova disso é essencialmente a mesma prova da 2, tá? Da anterior, com duas. Exceto que a gente vai usar o lema fundamental para 3 variáveis ao invés de duas. Tá? Então, se a gente tiver x, y e z aqui, a gente não precisa ter, eles não precisam ser necessariamente funções de apenas uma variável independente, né? Mas ela pode ser função de duas ou mais variáveis. Então, se x, y e z eles são funções de uma variável t e u, por exemplo, então w é também uma função de t e u. E aí as nossas derivadas, né? Essa derivada não é mais uma derivada total, né? Porque w é uma função não só de t, mas é uma derivada parcial. Portanto, a gente vai calcular, nesse caso, uma derivada parcial, aí del w del t vai ser... mas aí fica fácil, né? É só a gente substituir todas as derivadas ordinárias por derivadas parciais.
E de forma análoga, né? Como agora w é uma função de duas variáveis, quer dizer, já era, né? Como as outras variáveis também são funções de duas variáveis, a gente vai ter também outra derivada parcial em w. Ok? É, aqui a gente está usando os nossos del's ao invés de d, né? Em todos os lugares aqui, porque todas as funções dependem de mais de uma variável, né? Então é necessário que esteja claro o significado das letras nas fórmulas, aqui nesse caso. Por exemplo, se a gente olhar o, o lado esquerdo da função de del W del T, tá? Esse lado aqui, o que, que ele está nos dizendo? W é considerado uma função de T e U, enquanto o lado direito, né, ele por isso que é um del, né, enquanto o lado direito ele nos dá as considerações das funções x, y e z também em termos de t e u. A prova é a mesma do exemplo anterior e para todas essas formas que a gente vai até à toa desde o começo, né? E as suas extensões para qualquer número de variáveis intermediárias independentes são coletivamente chamadas de regra da cadeia, tá? Então, a gente vai definir um diferencial dw, igual a gente fazia no cálculo de uma variável, e com w sendo uma função, por exemplo, de três variáveis, f de x, y e z, pela seguinte fórmula. dw é del w del x vezes dx mais del w del y vezes dy mais del w del z vezes dz. A gente fez isso nos problemas de otimização, né? A regra da cadeia, né, ela nos diz que se x, y e z eles são eles mesmos funções de uma única variável independente t, então é permitido calcular dw dt formalmente dividindo todo mundo por dt, né? De forma semelhante, se x, y e z são funções de variáveis independentes t e u, né? A gente pode calcular a del w del t, né? Quando usando a regra da cadeia, ele vai nos dizer que a gente pode simplesmente calcular esse valor del w del t dividindo todo mundo por dt e escrevendo ao invés de d, né, del, visto que as funções não são de uma única variável, né? Essa vai ser uma derivada parcial, tá? Ao invés do lugar do d da derivada ordinária, né? Os termos individuais do lado direito dessa equação, elas são às vezes chamadas de diferenciais parciais de w com relação a x, y e z, do ponto de vista, né, da quantidade dw definida pela equação, ela nos dá, ela recebe o nome de diferencial total, tá? Diferencial total da função, visto que a gente pode calcular aqui, a partir disso, a derivada total da função. Tá? Que mais que é interessante a gente tratar? Eu vou fazer um exemplo agora, tá? Fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte.
Exemplo 1. Encontrar a derivada total de w, que vai ser x ao cubo yz mais xy mais z mais 3 em que ponto? No ponto 1, 2, 3. Ok? Calcular a derivada total. Tá? Então, derivada, para calcular a derivada total, a gente precisa encontrar a diferencial total no ponto x0, y0, z0. Né? Então, dessa forma, aqui em cima, dw, que é a diferencial total, é wx, né? No ponto vezes dx, wy no ponto vezes dy mais wz no ponto vezes dz. Tá? No nosso caso, né? Quem que são essas derivadas parciais, né? Wx é 3x quadrado yz. Wy. Opa, não. 3x quadrado yz mais y, né? Tá? Wy vai ser x ao cubo z mais x e wz vai ser x ao cubo y mais 1. Tá? Se a gente substituir e tudo isso no ponto, né? No ponto 1, 2, 3, então wx no ponto 1, 2, 3 é 20. Wy no ponto 1, 2, 3 é 4. E wz é 3. Então, se a gente substituir esses valores, né, no diferencial, né, na fórmula do diferencial, a gente vai ter que dw é igual 20 dx mais 4 dy mais 3 dz. Ok? E essa é a diferencial total, tá? Eu enunciei errado, né? Era pra não faz sentido calcular a derivada total aqui, porque a gente não sabe quais são as parametrizações, né? Mas era para calcular realmente a diferencial total, tá? Então aqui esse é a diferencial total. Agora, a segunda questão é a seguinte. A gente tem a mesma equação, tá? Só que agora a gente tem o valor das parametrizações, tá? Então as parametrizações são as seguintes: x é igual a 3 cosseno t, y igual a 3 seno t e z igual a 2t.
Então, perceba que tudo isso aqui é função de uma única variável, né? Então, agora sim faz sentido a gente pedir para calcular a derivada total. Então, beleza? A gente vai calcular a derivada total da w em t e calcular ela no ponto t igual a π sobre 2. Tá? Ok? Então, quem que é a derivada total? A derivada total vai ser del w del x vezes dx dt mais del w del y vezes dy dt mais del w del z vezes dz dt. Tá? Todas as derivadas parciais a gente já calculou, né? Então, isso aqui vai dar 3x quadrado yz mais y vezes dx dt. Dx dt é menos seno de t, né? Menos 3 seno de t. Mais del w del y era x ao cubo z mais x vezes del y del t é 3 cosseno t. E o que mais? Del w del z era xy, x ao cubo y mais 1. Isso vezes... Não deita em cima do fio. Deitou. Isso vezes... O que era? Onde é que a gente parou? dz dt. Dz dt dá 2, né? Isso aqui vezes 2. Então, no ponto π sobre 2, a gente vai ter que x é 0, né? Y é 3 e z é π. Então, né? Que mais? Justamente, né? Porque o seno em π sobre 2 é 1 e cosseno dá 0. Então, a derivada total no ponto t igual a π sobre 2, não precisa, né? π sobre 2 é 3 vezes menos 3 mais 3 vezes 0, né? Não, mais 0 vezes 0, né? Mais 0 vezes 0 mais 1 vezes 2. Isso dá menos 7. Tá? Menos 7. E por último, a gente vai mostrar que a aproximação a fórmula de aproximação da tangente ela nos leva à regra da cadeia quando a gente usa a gente está usando esse exemplo, né? Então vamos lá. Qual que é a fórmula da aproximação tangencial? Então, a fórmula é a seguinte: delta W é igual
aproximadamente, del w del x, calculado num ponto x0, vezes delta x, mais del w del y, calculado no ponto y0, vezes delta y, mais del w del z, calculado no ponto z0, vezes delta z. Isso aqui é a fórmula da aproximação. Se x e y e z são funções do tempo, então a gente pode dividir a fórmula da aproximação por ΔT. Tá? Então, a gente pode dividir isso aqui por ΔT. Então, a gente vai ter que ΔW por ΔT é aproximadamente ΔW del x em x0 vezes delta x por delta t. O gato tá com o rabo bem em cima do notebook, eu tiro ele e ele volta e bate com tudo no notebook. Mas... Ih, nos dá licença, vai um pouquinho mais pra frente, vai. Você tá em cima do cabo. Isso, fica aí. Onde eu parei? Eu parei que eu tava tentando fazer a mesa voltar porque o gato conseguiu tirar o cabo. Eu voltei. Então, del W del Y no ponto Y0. Meu Deus do céu, Y, você não tem um lugar menos ruim para você ficar? Você vai ficar em cima do notebook. Delta Y por delta T mais del W del Z no ponto Z0 vezes delta Z por delta T. Tá? No limite, quando ΔT vai para zero, a gente acaba tendo a regra da cadeia. Então, tá? A gente está usando os desregulares das derivadas porque é uma composição de cadeia, né? T indo para x, y, z indo para w. A variável dependente w é uma função de exatamente uma variável independente, né? Essa é a ideia, por isso que a gente está tratando de derivada total e não de derivada parcial, né? Porque a gente está derivando todo mundo em t, aí vira derivada ordinária, né? Então, eu quero deixar, como sempre, eu vou deixar exercício para ser feito, tá? Vamos lá. Agora temos a dificuldade de que, de novo, tem um gato em cima do meu notebook. Mas ele tá dormindo tão fofo que dá dó de... Então vamos lá. Vamos, primeiro exercício. Encontre a diferencial total de W igual a Z e elevado a x mais y em 0, 0, 1. Ok? E o segundo exercício, suponha W ZE elevado a x mais y e x igual a t, y igual a t quadrado e z igual
t ao cubo, calcule dw dt e em t igual a 2, ok? Basicamente os exemplos que a gente criou, que a gente fez agora, exemplo 1 e exemplo 2, com funções diferentes. Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.